Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. A nossa missão hoje é decodificar a matemática invisível que rege absolutamente tudo ao nosso redor. E a gente começa com algo meio tipo inacreditável, sabe? É bizarro até. Pois é. Imagina um musaranho, que é aquele roedor minúsculo que cabe na palma da mão, e uma baleia azul colossal de 100 toneladas. Acredite se quiser, os dois têm exatamente o mesmo tempo de vida matemático. Uhum. Cerca de 1,5 bilhão de batimentos cardíacos. Exato. O relógio biológico deles é rigorosamente idêntico no limite. E hoje nós vamos entender como essa mesma matemática dita o tempo exato em que as nossas megalópolis, a explosão da inteligência artificial e até as megacorporações podem entrar em colapso. E a gente está literalmente entrando na sala de máquinas da realidade aqui. É olhar para a engrenagem oculta do mundo. E, para quem nos ouve, o que vamos fazer é cruzar a biologia evolutiva, a física teórica de ponta e até chegar na filosofia do Martin Heidegger, sabe? Para entender por que o mundo moderno parece estar girando rápido demais. Rápido até demais, né? Chega a dar vertigem tentar achar uma equação para a vida e para a morte assim. Mas para entender o ritmo insano da nossa civilização hoje, a gente precisa dar um passo para trás. Precisa olhar para as nossas restrições de fábrica, a nossa biologia. Com certeza. E tudo isso começa com a crise pessoal pesadíssima de um físico teórico britânico, o Geoffrey West. Que foi uma crise meio que impulsionada por uma sombra familiar muito forte, né? O West começou a notar um padrão aterrador. Tipo, os homens da família dele morriam repetidamente ali na faixa dos 60 anos. Caramba. E não tinha histórico de doença genética, não tinha nada óbvio. Era só uma estatística brutal e silenciosa, operando geração após geração. E a ficha dele caiu aos 53 anos. Foi o momento exato em que essa crise existencial bateu de frente com uma crise profissional gigante. Ele liderava a divisão de física lá em Los Alamos. Uhum. E o projeto da vida dele era aquele supercolisor de partículas no Texas. Seria o maior do mundo. Só que da noite para o dia, o governo simplesmente cancela tudo. Vira pó. A pesquisa da vida dele acaba ali. E, diante desse vácuo todo, com a mortalidade chegando perto da marca dos 60, ele virou a lente da física teórica para a mortalidade biológica. Ele queria a equação da morte, sabe? Certo, vamos desempacotar isso. Porque a nossa intuição humana costuma ser bem linear e engana muito a gente. Tipo, a lógica diz que se um animal é o dobro do tamanho de outro, ele vai precisar do dobro de energia para viver. Faz sentido geométrico. Faz, mas não é assim que acontece. Não mesmo. A natureza opera numa curva sublinear. Um elefante gigante é absurdamente mais eficiente na energia por grama do que um camundongo. A biologia tem um mistério dos 3/4, né? Exatamente. O metabolismo não cresce de 1 para 1. E o que o West fez foi usar a física para explicar o mecanismo por trás disso. Pensa num organismo vivo. É um volume tridimensional gigante que precisa entregar oxigênio para trilhões de células. Para fazer isso, a natureza criou as redes fractais. Como se fosse um encanamento. Isso, artérias viram veias que viram capilares minúsculos. Só que forçar líquido por bilhões de tubos cada vez mais finos Gera um atrito absurdo. a fricção geométrica, exato. E conforme o bicho cresce, a energia para bombear o sangue por essa rede aumenta perigosamente. A física pura, a termodinâmica obriga o metabolismo a dar uma bela desacelerada. Senão ele frita. Literalmente frita. Se um elefante queimasse energia na velocidade de um camundongo, ele entraria em combustão espontânea. Nossa! A física impõe um limite que não dá para negociar de jeito nenhum. E o mais legal é que esse frio biológico faz com que quase todos os mamíferos recebam a mesma cota de vida. É como se a vida biológica fosse tipo um plano de dados pré-pago de celular. Adoro essa analogia. A operadora, que é a física, te dá 1,5 bilhão de gigabytes quando você nasce. Só que a operadora não aceita recarga de jeito nenhum. Nenhuma. E aí o musaranho é aquele usuário ansioso que liga o roteador no máximo, o coração dispara 1000 batidas por minuto e ele torra o pacote inteiro de dados em 2 anos. Já a baleia azul é super controlada. Ela tem um metabolismo sublinear por causa do tamanho, então ela só manda umas mensagens de texto bem devagar.
O coração bate umas 5 vezes por minuto e o mesmo pacote de dados dura 80 anos. O que é fascinante aqui é olhar para a gente, para a nossa espécie. Pela nossa massa corporal, a equação estrita daria para nós um limite de uns 40 anos de vida no máximo. E a gente passa dos 80 brincando hoje em dia. Pois é, mas isso só acontece porque nós terceirizamos o nosso metabolismo. Nós saímos do corpo. Construímos redes externas. A gente dominou o fogo, a agricultura, os antibióticos. A gente construiu a civilização como um exoesqueleto e meio que fraudamos o plano pré-pago da física. Mas aí que entra o paradoxo urbano. Exato, a cidade. Se a gente trapaceou o limite biológico, criando redes externas, o que acontece quando a gente passa a analisar as maiores redes de todas, que são as metrópoles? O West aplicou a mesma matemática nas cidades e o resultado foi chocante. Tem um comportamento duplo aí. A infraestrutura física da cidade, tipo canos, asfalto, imita a biologia perfeitamente. É sublinear. Fica mais eficiente. Exato. O expoente é 0,85. Dobrar uma cidade economiza uns 15% de material. O asfalto e o concreto operam na lógica da baleia azul. Só que a cidade está cheia de gente. E as interações humanas, não são nem um pouco sublineares. Nem um pouco. Elas são superlineares. É o famoso fator beta de 1,15. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O fator beta. Porque quando a cidade dobra, a produção humana não só dobra junto. Ela dá um bônus de 15%. É um acelerador de partículas de cérebros. 15% a mais em patentes, em salários na inovação, até a velocidade que as pessoas andam na calçada aumenta 15%. As pessoas literalmente andam mais rápido. Mas aí eu te pergunto, e aposto que muita gente ouvindo pensa o mesmo, os governantes não poderiam simplesmente intervir, criar políticas públicas para manter só a parte boa, segurar os 15% de inovação e desligar os 15% de crime e doença que vem com muita gente empilhada? A resposta nua e crua é não. Porque a matemática não tem moralidade. É cega. Totalmente. A mesma fricção que gera o encontro criativo no café da esquina é a fricção que gera o crime violento. O fator beta não sabe a diferença. Aumenta 15% inovação, mas também entrega 15% a mais de assaltos, de trânsito, de epidemias. É um pacote fechado, não dá para separar a música do ruído. Não dá. Se um prefeito autoritário tentasse erradicar toda a patologia, reduzindo o ritmo da cidade para o nível de um vilarejo tranquilo, ele mataria a capacidade da rede de gerar as patentes geniais. O crime e a doença são meio que o imposto que a gente paga pela genialidade. E é essa ausência de freio natural que nos separa de um elefante, né? O elefante para de crescer para não fritar. A cidade não. Ela demanda crescimento superlinear constante. E isso altera a física do tempo e leva a gente direto para uma parede de tijolos. O que na academia a gente chama de singularidade de tempo finito. Que nome assustador, né? Muito. Porque no crescimento exponencial normal, a curva vai para o infinito com o tempo. Já no superlinear do fator beta, a curva bate no infinito do consumo de recursos num prazo fixo, num dia específico do calendário. É o momento em que a sociedade demanda mais energia do que a física consegue entregar e simplesmente colapsa. Mas, poxa, como a gente não bateu nessa parede ainda? Porque a humanidade é ótima em tirar coelhos da cartola. A gente inventa inovações tão disruptivas que resetam o cronômetro do apocalipse. A agricultura foi um, a máquina a vapor foi outro. O problema terrível desse crescimento de 1,15 é que a janela de tempo entre cada salvação está encolhendo, não tá? Implacavelmente. Era questão de milênios, passou para séculos. E aí a gente chega no Malthus, aquele economista clássico do século XVIII. Ele jurava que a fome ia engolir tudo porque a população crescia muito mais rápido que a comida. O azar dele foi observar a matemática logo na véspera da maior transição energética da época. Da Revolução Industrial. Isso, se o investidor tradicional olhasse para o gráfico do PIB na época, diria: nossa, isso é uma bolha, vendam tudo. Mas não era uma bolha de mercado, é aí que a análise financeira falha. Era uma mudança de paradigma da própria espécie. A gente desligou o motor do músculo animal e ligou na energia do carvão. E hoje estamos vivendo um eco idêntico a isso com a inteligência artificial. A IA generativa.
E não é só sobre ela fazer imagens ou textos, é sobre a coisa mais cara do mundo, a inteligência humana. Exato, o custo da cognição. Por milênios, formar um cérebro analítico exigiu quase 30 anos de calorias, escolas, universidades, segurança. É um gasto de energia gigantesco. E a IA substitui isso pelo custo da energia elétrica num data center. É a comoditização do raciocínio. Isso explica mecanicamente porque o preço das GPUs, da memória, está explodindo. O mercado não está numa bolha especulativa irracional. O capital está migrando para lá para financiar essa transição energética da cognição o mais rápido possível. É como jogar Tetris, sabe? As inovações são as pecinhas que vão caindo e eliminando as linhas de problemas antes que a tela encha. A nossa angústia atual é que a esteira serenou tanto que as peças caem num ciclo de 18 meses. A cognição humana não tem mais reflexo para acompanhar o jogo. Isso gerou aquele embate histórico entre o Bill Gates e o Elon Musk sobre a Tesla. O Gates operando vendido, né? Isso, e, sendo bem imparcial aqui, foi um choque de estruturas analíticas. O Gates olhou para o histórico e pensou: uma montadora de carros com esse múltiplo financeiro é uma bolha. O Musk, por outro lado, enxergava a mudança de paradigma da malha energética automotiva. Mas olha, mesmo que a gente descubra a fusão nuclear amanhã e tenha energia infinita e limpa, a singularidade de tempo finito ainda nos alcança, não alcança? Porque a tomada pode estar cheia de energia, mas o gargalo é o tempo do cérebro humano. A gente não aguenta o choque de reestruturar o modo de vida todo ano. A fricção saiu das máquinas e foi para a nossa mente. O teto civilizacional é a estabilidade social. Tem uma equação famosa de dinâmica populacional sobre estabilidade que é muito esclarecedora. V E igual a HY. Essa é a chave de tudo. Vamos detalhar isso com calma. Imagina uma balança da sociedade, quem está ouvindo a gente. De um lado a gente tem V vezes E, a produtividade multiplicada pela energia. Isso. E do outro lado, H vezes Y, a população humana multiplicada pelo que a gente chama de conflito distributivo. O nível de treta, basicamente. É polarização quem fica com qual fatia do bolo. Para a sociedade não colapsar, a balança tem que ficar equilibrada. Só que o lado esquerdo, o da energia E, começou a perder eficiência. Tem o EROE, que é o retorno de energia sobre energia investida, e ele está despencando. Há um século, a gente gastava 1 barril de energia e tirava 100 barris no Texas. Era lucro puro de luz solar fossilizada. Hoje, a gente gasta 1 para tirar só 10 do fundo do oceano. A sobra líquida de energia para manter hospitais e redes sociais está diminuindo real. E aí, se a energia cai e a população continua crescendo ou estagnada em alta, a matemática obriga o Y a explodir para equilibrar a balança. O conflito distributivo vai para as alturas. A sociedade se estilhaça. Para tentar compensar, a gente hiperotimiza o mundo inteiro, que é onde entra a visão do Heidegger, o filósofo alemão, com o conceito do Gestel, ou a Era da Técnica. Ele alertou que, devorados por essa eficiência, a nossa percepção da realidade seria desfigurada. É sombrio porque a gente para de ver uma floresta como um ecossistema. Ela vira só madeira em potencial. O rio não é mais natureza, é energia hidrelétrica não aproveitada. A gente passa a ver o mundo inteiro só como recurso para extrair. E pior, nós aplicamos isso na gente mesmo. Se a gente cruza Heidegger com o IA agora, as nossas conversas na internet, a nossa arte, deixam de ser pensamento humano para virarem puramente dados de treinamento. A gente vira o carvão do algoritmo. O Heidegger achava que reverter isso era quase impossível. Somos só máquinas de sobrevivência ou podemos reverter o Gestel? Isso levanta uma questão importante, sabe? Porque nós somos a única espécie capaz de alterar o nosso nicho de propósito. Mas as nossas defesas psicológicas, viés de confirmação, pensamento de curto prazo, elas bloqueiam essa correção de rota. É a ignorância tática. A analogia do ônibus sem freio descendo a montanha é assustadora de tão real. O ônibus está lotado, acelerando, rumo ao abismo do tempo e da energia. O motorista institucional pisa no freio, vê que quebrou. O que ele faz? Em vez de jogar o ônibus num barranco para salvar parte da galera, ele toma a pior atitude possível.
Ele arranca o velocímetro do painel e joga pela janela. Criando a ilusão de que se não tem ponteiro mostrando a velocidade, o abismo vai magicamente deixar de existir. É a negação da matemática. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque quem acha que isso só esmaga a pessoa comum está enganado. A física da hiperotimização revela que os supostos pilares do mundo moderno são, na verdade, frágeis como vidro. As corporações gigantescas... Exato. Quando a gente analisa os dados das empresas de capital aberto, parece aquele decaimento radioativo de física. A meia-vida de uma corporação hoje despencou por uns 10 anos e meio apenas. E a idade da empresa não dá imunidade nenhuma. Como assim? Uma startup de 5 anos tem o exato mesmo risco matemático de sumir amanhã do que uma montadora de 80 anos de idade. É um eletrocardiograma plano. E como uma fortaleza multibilionária pode quebrar tão fácil assim? Por causa do fator beta. O mercado financeiro exige que o crescimento superlinear seja mantido a qualquer custo a cada trimestre. Então a liderança corta qualquer redundância para ser eficiente. É como um carro de Fórmula 1. Super rápido, hiper-otimizado. Mas se uma folhinha de árvore entrar na entrada de ar, ele explode na pista. Porque opera no limite físico. Eles tiram os estoques, usam cadeias just-in-time, um navio encalha num canal distante e a fábrica no Ocidente para na mesma semana. A resiliência é inversamente proporcional à eficiência extrema. Em contraste gigantesco com isso, a gente tem as universidades europeias clássicas como Oxford ou Bolonha. Elas operam há 800 anos sem parar. Cruzaram guerras, peste bubônica e hiperinflação. E por quê? Porque operam de forma sublinear, como a nossa baleia azul. Ou como um trator agrícola lento. Ele não ganha corrida de Fórmula 1, mas você enfia na lama e ele não quebra. O propósito de uma universidade não é maximizar o lucro em 90 dias. É a preservação ineficiente e redundante. Tem professor com estabilidade, bibliotecas lentas, a lentidão salva. Maravilhosa da pesquisa. A ideia de criar ilhas de estagnação deliberada. Áreas ou setores da cultura onde a inovação é proibida por consenso, onde a regra é só existir de forma sublinear para preservar a redundância cultural quando o sistema principal inevitavelmente colapsar. E entender toda essa mecânica tira um peso das costas, não tira? A exaustão que as pessoas sentem no fim do dia não é frescura, é literalmente a pressão da equação física esmagando a humanidade contra as restrições do tempo. É muito libertador mesmo. Bom, a nossa jornada até aqui ligou os pontos mais bizarros. Vimos que o coração animal freia o próprio crescimento para não superaquecer, diferente das cidades onde o caos e a genialidade andam juntos a 15%. Observamos o cronômetro despencar com a IA barateando a inteligência, e entendemos que a superotimização é o que mata as empresas em uma década. A lição cruel da matemática é que acelerar não vai criar mais pista. Parar voluntariamente de correr, em alguns espaços, vira uma rebelião de sobrevivência. E com tudo isso desempacotado, a gente deixa um pensamento final inédito para quem nos ouve ruminar essa semana. Se as corporações morrem rápido pela fome infinita de crescer e a biologia sobrevive porque tem o bom senso de parar de expandir na fase adulta, talvez o nosso maior teste como civilização não seja inventar naves e colonizar Marte para alimentar esse nosso metabolismo gigantesco e incontrolável. Talvez o maior triunfo tecnológico e espiritual do futuro seja a gente conseguir, pela primeira vez na história de uma espécie, usar a nossa inteligência não para expandir, mas para projetar com muita elegância a própria redução. Engendrar o nosso decréscimo voluntário, abraçando o caminho sublinear, antes que o universo faça isso à força pela gente. Fica aí essa provocação para ecoar nos próximos dias. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente por essa sala de máquinas da realidade. Até o próximo mergulho profundo.